Meu amigo vascaíno, não se fala em outro assunto noticiário esportivo do Vasco e do esporte brasileiro que não seja o erro de arbitragem de ontem. E a gente vai ter consequências com relação a esta situação. Hoje, o ex-árbitro, o Salvo Espíndola, ele deu uma declaração muito forte, a qual realmente, na visão dele, por ser um erro crasso, fica designado um erro de direito. E a grande pergunta é: por que a 777 Partners, porque o departamento jurídico do Vasco da Gama ainda não pediu a impugnação desta partida aí? A gente vai falar muito sobre isso. A gente vai colocar os comentários aqui do Salvo Espíndola. O presidente da FERJ, o Rubens Lopes, também está indignado e a gente aguarda uma manifestação aí do Vasco. Inclusive, a CBF está aí sem respostas, porque até agora foi tão gritante. A CBF não divulgou aí o áudio e a CBF também ainda não divulgou a situação das imagens do VAR. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, a indignação pelo fato do Vasco da Gama ter sido operado, e isto não tem nada a ver, nada contra ao Palmeiras, a instituição. O Vasco foi operado ontem pela arbitragem de uma maneira desonesta por conta dessa situação envolvendo o ano do falecimento do Pelé. O esquema aí fortíssimo para que o Santos não venha cair. Então o Vasco está sendo muito prejudicado, não só por erros de arbitragem, mas com relação ao impedimento dos seus torcedores de ir ao estádio, com relação aí à interdição do nosso estádio. Então é perseguição de tudo e de toda forma contra tudo e contra todos. Primeiro a gente vai colocar aqui o posicionamento do presidente da FERJ, o Rubens Lopes, que ele geralmente fica na dele, não se mete nessa situação, mas ele veio a público para falar e falou grosso. Olha só, presidente da FERJ, né, critica a anulação do gol do Vasco pelo VAR. O que houve ontem não se limitou somente ao prejuízo de um clube. Olha só, segundo o Rubens Lopes, abre aspas para ele, o que houve ontem não se limitou a um prejuízo de um clube, mas sinaliza a corrosão conceitual e credibilidade na utilização da tecnologia extremamente útil. Né? Tá aqui o Rubinho soltou o verbo. Aí o que chamou a atenção foi o seguinte, pessoal, porque se o Vasco pegasse essa fala do Salvo Espíndola, fosse para o STJD, essa partida com certeza iria ser anulada. Porque quando se fala em quebra de protocolo do VAR, caracteriza aí um erro de direito. E se houve um erro de direito, não interessa, meu amigo, se a partida terminou os 90 minutos, que interessa que o Vasco foi prejudicado, porque, no mínimo, o Vasco ia sair do Allianz Parque com 1 ponto. Olha o que falou o nosso Salvo Espíndola, né? Outro juiz que sempre prejudicou o Vasco, diga-se de passagem, quando era árbitro, né? Mas a gente vai colocar aqui o que ele falou, e eu acho que dentre
todas as falas aí de ex-árbitros, foi a mais significante. Bom, vamos colocar aqui só um minutinho, deixa só eu colocar uma contraposição aqui, porque as imagens é do UOL, para não dar direitos autorais aqui. Vamos lá, mas eu estou aqui. Vamos lá. Esse é o Salvo Espíndola. Vamos colocar o que ele falou. Do UOL, né? Exato, discordo da anulação do gol. Rodrigo Matos e o PVC já deram opinião. É óbvio que os fóruns de arbitragem ontem à noite explodiram no mundo inteiro e um debate muito grande sobre a utilização do VAR e qual é o protocolo nessa situação, né? É indiscutível se o Vegete está ou não em posição de impedimento, tem uma discussão de construção da linha, mas vamos trabalhar com a hipótese de que realmente ele está impedido. O VAR não veio para solucionar todos os problemas de arbitragem. A gente tem que deixar isso muito bem claro, né? Eu uso muito uma referência do que o VAR não pode fazer, o que o VAR pode fazer. É fato que no campo o árbitro assistente errou, ele não marca o impedimento do Vegete. E se quando ele cabeceia para o gol, o zagueiro do Palmeiras que está dentro do gol tira a bola para escanteio e na cobrança do escanteio sai um gol do Vasco, hoje estaria aqui o Vasco reclamando de um erro de arbitragem. Desculpa, o Palmeiras reclamando de um erro de arbitragem. Isso já aconteceu várias vezes com o VAR. O assistente não marca o impedimento, o goleiro espalma a bola para escanteio, na cobrança do escanteio pode sair um gol. O VAR não vai corrigir isso. Agora, o lance concreto, né? Eu acho que eu vou tentar até ser um pouco simples, Rodrigo, Razan e PVC, tentar simplificar um pouco isso. O VAR só pode corrigir em impedimento quando é gol do jogador impedido ou assistência do jogador impedido, passe do jogador impedido. Em campo, o assistente não usou o delay flag, o atraso na bandeira, para ele usar da tecnologia. Não é essa a situação. Não tem como o VAR checar um impedimento depois que aquela jogada fracionada se encerrou. Encerrou a jogada do impedimento. Então, não tinha como o VAR retroagir tanto para procurar o impedimento e anular o gol para o impedimento. Não tem checagem de gol, conferência de gol no protocolo do VAR depois de tudo isso, depois do que passou. Isso é ponto. Na cabeçada do gol diretamente, indiscutível, um passe do Vegete para o Paulinho depois do impedimento, indiscutível. Aí sim o VAR atuaria. Então, a grande polêmica nesse lance, eu acho que, assim, nos fóruns de arbitragem, a discussão é que é um grande erro de arbitragem, quase que unanimidade entre os fóruns de arbitragem, onde a gente participa com vários instrutores do mundo inteiro, da interferência do VAR em um lance como esse. Eu entendo até que a CBF, a Comissão de Arbitragem, já deveria ter se posicionado sobre esse lance. E se posicionar de forma rápida, de forma objetiva. Para mim, erro da interferência do VAR. É um erro que dá para considerar, então, crasso, Salve, no protocolo do VAR, essa interferência desse gol? Crasso, para mim, um dos maiores erros de arbitragem em lance com VAR. Sim, porque o VAR se prendeu a uma posição do Vegete e ficou procurando aquele impedimento e interferiu após uma revisão. O jogo... Então tá aí, pessoal. Então tá aí. Se está dizendo que houve uma quebra, um erro aí no protocolo do VAR, evidentemente que é um erro de direito do Vasco. Qual o posicionamento do Vasco da Gama até agora? Foi pela quarta vez reclamar. Foi fazer ofício para reclamar, ao invés de ingressar no STJD para impugnar essa partida. Ah, Laureano, isso não vai acontecer. Meu irmão, é direito do Vasco é direito do Vasco. A gente está aqui para defender o direito do Vasco. A legislação é muito clara com relação a isso. Agora, a CBF até agora não divulgou as imagens. Por quê? Está manipulando? Por que não soltou o áudio até agora? Por que até o presente momento não há uma cobrança do Vasco da Gama em nota oficial pedindo o áudio, pedindo aí as imagens e pedindo também a situação aí
do Seleme, que é o responsável pela arbitragem, de vir a público para poder falar. Gente, isso desgraça o trabalho de um treinador. O Ramon Dias estava com 50% aí de aproveitamento. O Vasco era para estar aí, no mínimo, com 2 pontos aí, com um jogo a menos. E isso, cara, tem um prejuízo técnico e esportivo muito grande para o Gigante da Colina. Então, querem roubar o Vasco da Gama e querem rebaixar o Vasco da Gama no apito, como aconteceu lá em 2015, certo? Obrigado pela atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!